Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Entre um chorinho e outro, uma dormidinha em outra, Magnus Carlsen joga xadrez no chess.com. Ele já disse que é assim mesmo, ele acorda, o neném ali tá dormindo ainda, ele joga lá umas partidinhas. Agora tá jogando bullet, né? Partida mais rapidinha de 1 minuto ali. Aí se tiver que trocar uma fralda ali ou dar uma atenção, dá pra terminar a partida rapidinho, né? Então, Magnus Carlsen jogando aqui no chess.com contra esse forte jogador de 2.640 de rate. Agora, pro Carlsen, que tem 3.151 de bullet, jogar contra um 2.600 não deveria ser assim algo extremamente difícil. Agora, no xadrez tudo acontece, especialmente partida de 1 minuto, né? Que é muito pouco tempo para jogar uma partida inteira. Então a gente vai dar uma olhada aqui nessa partida que eu trouxe do Magnus Carlsen, mas antes uma dica pra você. Mas antes de começar o vídeo, eu vou te fazer uma perguntinha. Você já percebeu como é que uma camiseta pode mudar o seu dia? Pois é, tem roupa que só cobre e tem roupa inteligente. A Insider criou um conceito chamado Smart Wear Better Living. Roupas feitas com tecnologia para te deixar mais confortável, confiante e produtivo. A Tech T-Shirt, por exemplo, não desbota, regula a temperatura e tem um caimento que valoriza, né? Então, ou seja, é a básica que não é básica, performance mais sofisticação. E o melhor, com o meu cupom xadrez que tá aqui na tela, você garante 12% de desconto e o link tá aqui embaixo já aplica o cupom direto no carrinho, tá bom? Tá na descrição, tá no comentário fixado. E somando com as promoções do site, você consegue até 35% off. Então é o momento certo para conhecer os produtos da Insider. A Insider está com novidades incríveis também. Abriu a primeira loja física no Morumbi Shopping em São Paulo. Lançou também uma collab com o The Coffee, uma camiseta exclusiva e até uma bebida autoral, o Insider Iced Apple Latte. Olha só! Então já sabe, use o cupom xadrez, clica no link que está aqui na descrição e faça parte desse movimento de Smartwear Better Living. Agora vamos pro vídeo, bora lá! Muito bem, meus amigos, Magnus Carlsen tem as peças negras e responde contra o peão do rei com E6, a defesa francesa. É muita coragem jogar a defesa francesa com 1 minuto no relógio, né? É muita coragem jogar com 1h30, imagina com 1 minuto. Vamos ver então como é que segue isso daqui. Olha, os jogadores de francês aí ficaram aí aguçados. D4, D5, temos aqui a variante das trocas, seguindo com o cavalo em F3, o desarrollo del Pocotó. Bispo D6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, preparando para... lutando aqui pela casa de 5 e também preparando para rocar no futuro. Bispo D3, cavalo vem para E7, todo mundo coloca aqui os reis em segurança. E temos o lance torre 1, a torre na coluna aberta. Cavalo de bem C6 foi jogado pelo Carlsen. E aqui, o que jogar nessa posição? Será que é importante jogar um A3 para evitar cavalo B4? Será que é importante jogar um H3 para evitar bispo G4? Ou será que dá para jogar outra coisa, um bispo G5? De repente dá. Os lances mais jogados nessa posição são C3, 25 vezes pelos mestres, H3 2 vezes, A3 2 vezes, bispo G5 2 vezes e cavalo C3 2 vezes, com muitas quantidades de empate nessas variantes todas aqui. Vamos ver. H3 foi jogado pelo Ristro. Como é que a gente vai chamar ele? Henry Risto? Henry Christie? Não sei. Pelo Ristos. Cavalo B4, Magnus Carlsen ataca o bispo. Bispo volta lá para F1, como jogaria Petrosian. E aqui temos o lance bispo em F5, colocando pressão no peão de C2. E agora? Tem que defender aqui. Cavalo em A3 foi jogado. E aqui temos o lance A6. O Magnus Carlsen evita o lance cavalo B5 no futuro, porque poderia acontecer, né? Um C3 seguido de cavalo B5. E aqui C3 acontece de qualquer maneira. Magnus Carlsen volta ao cavalo. E aqui cavalo C2. Então dessa maneira o Carlsen colocou pressão em A3 e o cavalo, queira ou não tá tão assim avançado no tabuleiro, tá na casa de C2. Mas tudo bem, a casa de E3 ainda parece fazer sentido. Dama D7 foi jogado, o cavalo vem para E3. E aqui o Magnus Carlsen, ele pede um negócio. Agora presta atenção no que eu vou falar. O Magnus Carlsen, nesse momento, vira pro cara e pergunta no chat, posso jogar 2 vezes? E o cara fala pra ele, não pode.
E o Carlsen fala, mas eu quero fazer um lance e depois eu quero fazer outro. E o cara fala, não, de jeito nenhum. E o Carlsen fala, mas eu vou fazer. O cara fala, a plataforma não deixa. Ele fala, então presta atenção. Bispo E4, colocando pressão para cima do cavalo. Cavalo D2 foi jogado. Magnus Carlsen volta o bispo para casa de G6. O cavalo não quer ficar aqui na frente do bispo para sempre e volta para cavalo F3. E o Carlsen falou, não falei? Exatamente a mesma posição. Exatamente. Olha essa posição e olha essa. O Carlsen acabou de jogar esse e tá na vez dele de novo. Torre de A em E8 foi jogada. É só o Magnus Carlsen consegue driblar a plataforma do chess.com e jogar 2 vezes seguidas. A partida seguiu com o cavalo G4. E o Magnus Carlsen agora joga o lance cavalo em F5 e as torres se encaram. Temos cavalo de G em E5 centralizando o Pocotó. Bispo toma. Essa foi a decisão do Carlsen, capturar de bispo. Porque depois de cavalo toma e peão toma, não tem nenhuma peça atacada. E o Magnus Carlsen segue agora com o avanço aqui do peão. Os computadores dizem que as brancas estão até um pouquinho melhores. Estão melhores no relógio também. O cara gastou 15 segundos aqui para fazer 19 lances contra o Carlsen e tá melhor que o Carlsen. Cara, esse cara joga bem. Mas ele teria que achar aqui o lance G4. Que faz algum sentido, tentando eliminar o defensor do peão central, mas não é muito simples de você expor o seu rei dessa maneira. A continuação não é tão simples, também teria que achar um bispo G5 e tudo mais. Não é tão fácil jogar dessa maneira. Eu mostrei essa posição pro meu vizinho, pro Felipe, ele falou, mas isso aqui não funciona. Eu falei, mas por que, Felipe? Ele falou, que aqui claramente as pretas têm uma saída muito fácil para essa posição. Eu falei, mas como? O cavalo não tem mais defesa nenhuma. O cavalo não tem mais nenhuma casa. E o meu vizinho Felipe, ele é neto do... Enfim, ele falou assim, cara, é ridícula essa posição, salvar essa posição. Você joga bispo C2. Eu falei, o quê? Aí ele falou, porque depois de dama C2 o cavalo ganha essa casa aqui com o cavalo F3 e recupera a peça. Mas não vamos falar sobre o meu vizinho. O meu vizinho é muito polêmico. A partida seguiu com o lance bispo em F4. E aqui então, o Magnus Carlsen segue com o lance torre D8, dando suporte para o peão central. Temos trocas, peão toma, cavalo toma e agora a torre C1 coloca pressão na coluna C, a torre quer jogar, controla também a casa de C2, o cavalo poderia dar um salto para lá no futuro e o Carlsen me rasga um dama F5, um lance perigoso demais. Porque esse lance ataca o bispo e ameaça cavalo C2, que atacará a torre protegido por todo mundo com um ataque descoberto para cima da dama. Como é que defende essa posição? Bispo atacado e a ameaça do cavalo C2 atacando a torre e atacando a dama, dando um ataque descoberto. O Carlsen está atacando tudo, tudo e mais um pouco. Teria um recurso, mas o Henri Christian aqui não encontrou o lance dama G4, que defende o bispo, que sai da coluna da torre, que defende tudo. Esse lance acabaria com o ataque do Magnus Carlsen, além com um pouquinho mais de tempo no relógio, né? Mas não é fácil assim, é quase como falar, depois que já passou é fácil, né? Falar, era só ter feito isso, não é isso? Na prova da FUVEST, era só essa questão aqui ter respondido outra coisa. Mas então, não é assim, não é assim que as coisas funcionam. Por isso, o lance jogado foi bispo G3, acabou. Magnus Carlsen imediatamente liquida a partida com o cavalo C2, dama atacada, torre atacada, e não resta mais nada para o Henri Christian, a não ser capturar mesmo o cavalo, entregar uma qualidade e tentar alguma compensação com uma torre na sétima. Vamos ver como é que o Carlsen vai jogar aqui nisso. Ele segue simplesmente com torre D1 e o problema é que agora ninguém consegue mais defender o bispo. Tem até uma maneira, torre D3, torre C3 segura, porque agora bispo D3 vai ser combatido com torre toma, mas depois de simplesmente torre de F em D8, ameaçando o bispo D3, vai ganhar aqui mais material e por isso o Henri Christian abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Agora ele pediu a revanche. Ele falou, não, cara, eu não aceitei essa. Eu quero jogar uma outra partida. Eu vou mostrar pra vocês a revanche, então, agora, do Magnus Carlsen contra o Henri Christian. Cara, entre uma fralda e outra, o Magnus Carlsen faz 94% de precisão numa partida de bullet. Calma, não precisa largar o xadrez. Ninguém aqui quer ser campeão do mundo, quer? Bom, se você quer, então é esse nível que você vai ter que buscar. Agora, se sua intenção é apenas ser um bom jogador, se divertir jogando xadrez, sentir um próprio crescimento e tudo mais, beleza, isso é possível para todos. Todo mundo pode crescer no jogo de xadrez, todo mundo pode melhorar, todo mundo pode se divertir, né? Jogar bem mesmo.
Agora, Arnold Schwarzenegger, quantos? São poucos, né? O Neymar, são poucos, né? É o Magnus Carlsen, né? Nitidamente é o maior da história, né? 93,8 entre uma fralda e outra. Vamos dar uma olhada aqui, mais uma partida do Magnus Carlsen, agora com as peças brancas. Revanche foi colocada, peão do rei foi jogado, C5 a defesa siciliana. Cavalo C3, a fechada. A6 foi jogado G3, indo para o fianqueto, uma abordagem diferente, né? Veja que o Magnus Carlsen não vai para as linhas padrão ali de abertura. B6, porque aqui a ideia é boa do Carlsen, porque aqui ele não está disputando teoria. Na teoria, um cara de 2,100 pode igualar contra o Carlsen. Claro que não vai durar muito, mas pode igualar até o lance 20, 25, né? Depois já sabe o que acontece. Agora, bispo G2, bispo B7, D3 foi jogado pelo Carlsen. Outro bispo quer jogar B4, cachorro atacado. Poderia voltar o cavalo para B1, aqui o lance de Ivanchuk, não. Aqui poderia até mesmo avançar. O Carlsen prefere jogar o cavalo de C na casa de E2. E aqui E6, o outro bispo também precisa jogar. Esse lance também dá reforço para o peão central. Uma boa abertura aqui do Henrique Christie. Cavalo H3 foi jogado D5, atacando o centro, e o Magnus Carlsen coloca o rei dele em segurança. Notem que interessante aqui esse cavalo em H3. Em geral, a gente não joga esse cavalo em H3, porque na maioria das vezes você não tem nenhum fianqueto, você joga o cavalo em H3, o cara rasga um peão e te detona a proteção do rei. Né? Imagina que isso aqui era um peão, né? Te detona a proteção do rei. Então o cavalo H3 é muito raro da gente jogar. Agora, com o bispo já em fianqueto, né? Quem que tá atacando a casa de H3? Ninguém. E o cavalo deixa o peão móvel, né? O peão de F móvel. Muito legal essa ideia do cavalo H3 aqui do Carlsen. Peão toma, as damas se encaram aqui, saem do tabuleiro. É sempre que o cara troca dama contra o Carlsen. O seguinte pensamento passa pela cabeça do cara, do Henrique Christie aqui. Ele fala, oba, troquei as damas contra o Carlsen, posição equilibrada, não perco mais. E na cabeça do Carlsen, oba, mais um pato. Porque trocou as damas, acabou o jogo, né? Posição equilibrada pro Carlsen não existe. Ele vai jogar 200 lances e não vai errar nenhum. O cara vai errar um e vai perder. É simples, a lógica é simples. Cavalo D7 foi jogado. Bispo E3 jogado pelo Magnus Carlsen. Cavalo de G em F6, pressão no peão central F3. O bispo virou um peão grande momentaneamente, mas ele não vai ficar aqui para sempre. Bispo E7 foi jogado, cavalo vem para F2 e Roque coloca o rei em segurança. E o Carlsen joga bispo F1. Ele fala, o quê, meu amigo? Meu bispo não vai ficar aqui, meu bispo não quer ficar, não vai virar um peão. Cavalo E5 foi jogado. E agora, rei G2, o fianqueto do rei, meus amigos. O bispo deu lugar para o fianqueto do rei, porque o bispo quer novos lares. Cavalo C4 foi jogado. No momento, as pretas parece que vão ganhando a iniciativa. Fazem o Magnus Carlsen recuar, mas não é tão simples assim. Torre de F em D8 propõe trocas. Carlsen joga o lance cavalo em F4. Pendurou a torre. Calma, meus amigos, aqui tá protegido, não é muito comum, né? O cavalo tá em F2, isso dá uma sensação estranha, mas tá protegida a torre. Torre toma, cavalo toma, e torre D8. E agora, você quer tirar o bispo pra torre defender o cavalo, mas não dá? Ou será que dá? Mas tem esse cavalo aqui pendurado, o que fazer? Magnus Carlsen não pensa duas vezes, vai pras trocas. Bispo toma e torre toma. E agora como é que faz pra tirar esse bispo daqui? Essa torre não deixa? Não tem problema, o Carlsen calculou tudo, bispo E2. Bispo E2 e a torre não tem mais nenhuma casa, ela não pode permanecer na fileira do fundo e por isso torre D8 foi jogado e o Carlsen segue agora com essa manobra. Cavalo D3 atacando os peões, o bispo ganha mobilidade, bispo E3 é uma possibilidade, por isso C4 imediatamente foi jogado. Com o peão protegido, o Henrique Christie parte para cima do cavalo do Carlsen, que segue agora com o cavalo em E5 com 2 ataques para cima do peão que não tem nenhuma defesa e por isso C3 foi jogado defendendo o peão. Ficou ruim porque o peão avançou demais. Depois das trocas, esse peão virou um alvo fácil. Magnus Carlsen segue dando mobilidade para a torre com um tempo sobre o bispo. Bispo em A8 foi jogado e bispo E3 jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Notem que aqui ele controlou completamente a entrada da torre e torre B3 vai ser jogado. A partida seguiu com H6, eliminando problemas de mate na fileira do fundo. E agora o Magnus Carlsen aproveita primeiro para encher a pança. Joga o lance bispo por A6 com 16 segundos no relógio. O Henrique Christie tá melhor no tempo. A partida segue com o lance bispo em A3, uma continuação interessante para jogar um bispo B2. No entanto, o xadrez é um jogo difícil, o melhor lance seria cavalo por peão.
Se você encontrou esse lance, parabéns, essa é a melhor chance mesmo das pretas, porque depois aqui as pretas ganham muitos peões, né, pela peça sacrificada e podem ter algum sonho aqui, alguma possibilidade de contra-jogo, né? Apesar de que o peão passado vai ser capturado, mas par de bispos aqui, ainda com torre, uma peça a menos por um peão. Dá pra jogar, considerando que o rei tá exposto, dá pra jogar ainda, principalmente numa partida de bullet. Se fosse numa partida clássica, olha, mesmo assim, se fosse entre robôs, ó, não é uma vantagem tão gigante, né? Então seria realmente uma boa continuação. Mas o lance jogado foi bispo A3 com a ideia de bispo B2. Magnus joga a torre B3, o bispo passa para B2. E aqui cavalo D3, pressão no bispo. Temos o lance torre D6, uma pendurada. Mas o Magnus Carlsen, ele sabe que ele pode jogar aqui torre cheque e simplesmente capturar o bispo, protegendo o próprio bispo. Ele sabe disso, só que ele tem outras ameaças. Esse lance traz um outro problema, o tema do garfo. Então o Carlsen faz o que ele quiser aqui. O Carlsen segue aqui com o lance bispo C4 e parece que ele perdeu a oportunidade de ganhar a peça, porque agora bispo C6 foi jogado, mas não tem jeito, existia uma outra ameaça na manga e não dava para salvar as duas. Alguém pode dizer que talvez esse lance pudesse evitar o garfo e também evitaria perder a peça. É verdade, de qualquer maneira as brancas têm aqui uma forte vantagem na posição, mas é verdade, daria para segurar um pouquinho aqui de material, né? No entanto, o garfo foi jogado. E aqui, lance do desespero, torre por cavalo. Você até pode tomar de peão aqui, mas você não quer dar chance pro azar, né? O bispo tá controlando a casa de promoção, então você poderia tomar de peão, e se o peão avançar, você toma aqui, depois toma lá. Mas pra que dar chance pro azar, né? Então o Magnus Carlsen segue simplesmente com o bispo toma e esse lance tira a casa de fuga do rei. Começa a existir tema de mate. A partida segue com o lance cavalo D5. No desespero, o Henrique Christie não percebe o que está acontecendo. Magnus Carlsen simplesmente segue com torre B8 e vai dar mate. E por isso, nessa posição, o Henrique Christie abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Mais uma vez o Magnus Carlsen, entre uma mamadeira e outra, entre a chupeta que caiu no chão e outra, entre uma troca de fralda e outra, manda bala em 92% de precisão no bullet, meus amigos. 1 minuto para jogar a partida. Que isso, cara. Uma performance violenta. E é isso, galera. Esse é o GOAT. É muito legal acompanhar, né? O Magnus Carlsen, mesmo o pai agora, mesmo assim, ele continua jogando. A gente vê ele jogando na internet. E a gente, de vez em quando, traz aqui pra gente curtir um pouquinho desse brilhantismo puro, né? Dessa genialidade sem precedentes. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!